Olá, eu sou o Rodolfo Bernabel e esse é o terceiro e último vídeo que eu faço sobre esse livro, Criminology: A Very Short Introduction, de Tim Newburn, publicado pela Oxford University Press no ano de 2018. É uma série de livros da Oxford que trazem brevíssimas introduções a diversas áreas do conhecimento humano, diversas áreas acadêmicas, enfim. E aqui a gente tem uma brevíssima introdução à criminologia, uma introdução bastante particular, né? Um alerta que eu fiz nos outros dois vídeos e repito aqui, não é um texto que se presta ao estudo para concursos públicos no Brasil. Quem estuda criminologia para concursos públicos no Brasil vai aproveitar, não vai ser o melhor uso do seu tempo estudar criminologia por esse livro aqui. Por que eu trago ele aqui então? Porque ele é uma abordagem diferente do que os manuais usados no Brasil trazem. Primeiro, é uma abordagem muitíssimo sucinta, mas não é uma abordagem no estilo detalhista ou como aula ou pedagógica, como é o caso do livro do Checaira, como é o livro do Penteado, como é o livro do Garcia Pablos de Molina. Tá? Por ser uma abordagem diferente, eu achei interessante trazer aqui para nós trabalharmos. Falo nesse vídeo dos últimos 3 capítulos, capítulos 7, 8 e 9 do livro, onde o autor, já concluindo a sua obra, vai falar do controle da criminalidade. Então, nos primeiros capítulos, ele fala da definição do que é crime, definição do que é criminoso, ou o que deve ser crime, ou quem deve ser considerado criminoso. No segundo terço, né, capítulos 4, 5 e 6, ele aborda mais tendências de criminalidade, estatísticas criminais. E aqui ele vai falar de controle de criminalidade. Quem já estuda criminologia um pouquinho sabe que o controle social pode ser dividido em 2 grandes áreas, né? O controle social formal, que é o aparato estatal fazendo o controle social, então o policiamento, as cortes, né? Os tribunais, o Ministério Público, as próprias penitenciárias. E o controle social informal é o que o restante da sociedade faz para coibir o crime. Então, formas de sociabilidade como igreja, como família, vizinhança, escola, educação, clubes, emprego, tudo isso são formas de controle social informal, que o autor trata pouquinho aqui. Né? Ele trata pouquinho de controle social informal, ele fala de um pouquinho de educação, ele fala um pouquinho de emprego, e ele fala de urbanização, que é algo interessante, né? Pouco abordado quando a gente está olhando os manuais ali de criminologia. Pouco se fala de urbanização, mas é uma questão importante, né? Iluminação pública, cuidado com muros, com cortes de árvores, né? Assim, terrenos baldios são um local que se prestam à prática de crimes contra a pessoa, né? Estupro, por exemplo, assassinatos. Então, uma vertente importante de difícil, né, operacionalização. Né? Um controle de urbanização numa cidade é muito complicado. Né? Aqui em São Paulo a gente vê o quão difícil é, por exemplo, a chamada revitalização do centro de São Paulo. Eu ouço falar de revitalização do centro de São Paulo há mais de 20 anos. Tá? Entra prefeito, sai prefeito, até mesmo no âmbito estadual, entra governador, sai governador, todo mundo fala de revitalizar o centro de São Paulo, sem sucesso. Né? Assim, o centro de São Paulo, que já foi o ponto mais vibrante da cidade, socialmente, economicamente, artisticamente, hoje não é mais. Né? Hoje quem caminha ali pelo centro histórico de São Paulo sente uma grande tristeza. Né? Eu pelo menos sinto.
portas fechadas, né? Principalmente depois da pandemia, isso ficou exacerbado, né? A quantidade de comércios que tiveram suas portas fechadas ali é impressionante. Ah, e a gente tem, né, todos os problemas sociais advindos ali de lugares desolados, lugares abandonados. O centro de São Paulo é um lugar semi-abandonado, né? É um problema também de urbanização, né? Na minha perspectiva, é um problema que começa pela segurança pública, então precisa se cuidar da segurança pública do centro de São Paulo, mas precisa se cuidar da urbanização. E aí não é simples, né? O que se fazer com aqueles prédios no centro histórico de São Paulo para que aquilo volte a ter vida, né? E a gente precisa habitar aquilo ali, né? A gente precisa que ali tenha moradia, a gente precisa que aquilo ali tenha comércio, a gente precisa que os aluguéis sejam passíveis de serem pagos, a gente precisa que as calçadas sejam caminháveis, né? E são problemáticas as calçadas ali no centro. O Anhangabaú, a gente vê, por exemplo, o que foi feito com o Anhangabaú, né? Projeto atrás de projeto, revitalização atrás de revitalização, e não se consegue popular o Anhangabaú, porque são projetos de urbanização equivocados, né? Projetos de urbanização que não prevêem o multiuso, que não fazem com que as pessoas queiram ficar ali organicamente, né? Mecanicamente você não vai fazer as pessoas ficarem ali, né? Mecanicamente você prende as pessoas em presídios. O autor não fala de tudo isso, é claro, ele só traz a questão da urbanização, que eu achei interessante explorar um pouco aqui, porque é pouco explorado quando você fala de criminologia no Brasil, num sentido mais raso de manuais. O autor fala muito do controle social formal, né, do controle da criminalidade pelo aparato estatal. E aí, né, a pergunta dele é como controlar a criminalidade. Ele, por ter essa visão crítica, ele começa a falar do insucesso das formas de controle tradicionais. E aí ele começa a mostrar para a teoria crítica radical, né, reducionismo penal, abolicionismo penal, o que seria de se fazer, né? E aí, por exemplo, quando se fala de tendência de penalizações, né, fala-se da ressocialização, por exemplo, como uma medida alternativa ao encarceramento. Essa é uma medida, a ressocialização é um problema em voga no Brasil no momento em que eu gravo esse vídeo aqui. Em março de 2003, a gente está se discutindo a saidinha, né? A saidinha que é o direito que alguns detentos recebem de deixar o presídio em determinadas datas, principalmente datas comemorativas. E a gente teve aqui no último mês, nos últimos 2 meses, casos assim, que ocorrem sempre, mas que ganharam notoriedade na imprensa, de pessoas que usufruíram desse direito e cometeram novos crimes no usufruto daquele direito, inclusive crimes hediondos, né? O homicídio qualificado, estupro, roubo, furto e por aí vai. Além de uma porcentagem desses criminosos não voltarem, né? Então existe essa discussão atualmente no Brasil sobre a propriedade ou não de formas de ressocialização, né? De se isso é eficiente ou não. O autor ele propõe, né, que cada vez mais se conceda mecanismos de ressocialização em detrimento de mecanismos de reclusão. Ele fala também de descriminalização, e isso ele traz desde a introdução do livro dele, né? Ele é muito preocupado com essa questão de a definição arbitrária do que é crime. Então, para ele, muito do que é crime não deveria ser crime, principalmente questões de comportamento individual, né? Então, uso de drogas, né, seria o caso mais relevante aqui para a gente
no Brasil nesse momento. Para o autor, isso não deveria mais ser crime, né? Deveria ser descriminalizado. Não sei se ele fala da substituição de penas privativas de liberdade por penas pecuniárias, né, monetárias. Não me lembro se ele fala aqui, eu só lembrei de anotar para trazer, porque essa é uma questão também que a gente ficou sabendo, ou isso ficou famoso aqui no Brasil, em caso de crime contra a pessoa, né, no caso Daniel Alves, né, e aí direito espanhol, onde ele pôde pagar uma quantia para ter uma redução na pena. E ele pagou essa quantia, inclusive, antes de ser condenado, né? Questão de direito espanhol, não vamos tratar disso aqui, mas seria a substituição de penas privativas de liberdade por multa, por exemplo. Algo que já é previsto, né, em diversos artigos do Código Penal brasileiro, mas em regra, né, para crimes violentos, crimes com grave ameaça, se aplica a pena privativa de liberdade e na minha modesta opinião aqui, é isso que deva ser mesmo, para que a gente não crie incentivos econômicos contrários ao espírito da lei, né? Senão, você permite que alguém dotado de grande poder econômico pratique um delito, sabendo que, se pego, ele simplesmente paga ali uma multa e safa-se, né, de uma punição maior. E aquela multa ali para ele não representa muita coisa. Se o cara tem uma fortuna, uma multa que seria relevante para um grande extrato da sociedade brasileira, para outras pessoas não. Discussão que eu estou fazendo, né, não tanto o que o autor traz aqui. Ele fala do fim da pena de morte, né, pena de morte que foi muito prevalente nos Estados Unidos e hoje ela deixa de ocorrer na grande maioria dos estados. São poucos os estados que aplicam, que prevêem a pena de morte, e pouquíssimos ainda que aplicam a pena de morte. Recentemente a gente teve um caso de um detento no corredor da morte que parece que desistiram de aplicar a pena de morte nele porque não conseguiram achar a veia do cara para aplicar a injeção letal. Então aí tem uma questão ética uma discussão ética, né, muito forte aqui por trás. O autor só está mencionando aqui a tendência. Em geral, ele prega o desencarceramento, né? Então, eu até anotei aqui que ele se pergunta quais são as maneiras de controlar a criminalidade. Alguém poderia dizer que ele está perguntando, na verdade, qual é a maneira de deixar a criminalidade descontrolada, né? Porque tudo que ele está propondo aqui vem em benefício, né, a priori, dos delinquentes, né, em benefício dos criminosos. Algo que é crime deixa de ser crime, uma punição mais severa por uma punição mais branda, um direito que não existia, um direito que passa a existir no caso de saída temporária, saidinha, ressocialização, por exemplo, né? E apenas mediatamente, apenas secundariamente, isso pode ter, num médio e longo prazo, melhorias societárias, né? Societais ou para a sociedade, em termos de segurança. Não é imediato, né, que isso vai acontecer. De imediato, o que a gente tem é benefício aos delinquentes do momento, benefício aos criminosos do momento. E essa vertente da teoria crítica diz que isso, no final das contas, vai fazer com que se diminua os crimes no futuro, né? Um argumento com fragilidades, né, para dizer o mínimo, um argumento muito discutível. Não é imediata essa conclusão que trazida aqui pelo autor nessa abordagem marxista, nesse viés de teoria crítica, que ele mesmo não se classifica assim, mas é patente, né, na leitura do texto, que ele concorda, que ele promove, que ele é adepto de uma visão crítica da criminologia. Tudo bem?
Fechamos então a leitura aqui de Criminology, A Very Short Introduction. Não tem tradução para o português, até onde eu saiba, desse livro e talvez de nenhum dos livros dessa série. Até onde eu saiba, posso estar enganado, o que é uma pena, né? Existem muitos bons livros dessa série aqui que nos permitiriam, né, ter uma brevíssima introdução sobre algum assunto de nosso interesse para aqueles que não têm acesso ao texto em inglês. Tudo bem? Fecho aqui então essa série de 3 livros, mostrando uma particular brevíssima introdução à criminologia. Obrigado, até logo.